Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa, muito bom dia pra você que tá aí ouvindo a gente no nosso último episódio do ano, isso mesmo. Hoje, no administrativo, uma nomeação de procurador no Recife virou debate por mudança na lista, após a homologação do concurso. E, no civil, o CNJ orientou os juízes a checarem a vontade da pessoa em ações de interdição. No trabalho, uma juíza anulou o contrato intermitente e reconheceu o vínculo CLT por função de liderança. E no Constitucional, Daniel Forcaro participou de reunião virtual com o diretor do Banco Central no mesmo dia em que foi preso, no caso Master. E no penal econômico, um processo no TCU pode influenciar a estratégia de defesa de Forcaro em outras frentes. E é claro que a gente explica o que isso muda na prática para o mundo jurídico. Então, sem mais enrolação, peguem um café, coloquem o fone e bora entender como essas decisões estão mexendo com o direito no Brasil. E a gente já começa nosso episódio com o direito administrativo. A nomeação de um procurador do município do Recife virou debate jurídico dentro da própria carreira, por envolver uma mudança na lista de classificação depois da homologação, que é ali o ato que confirma oficialmente o resultado do concurso, e o preenchimento de vaga reservada à pessoa com deficiência. No concurso da Procuradoria-Geral do município, a lista homologada tinha previsão de ampla concorrência e de reserva legal para pessoas com deficiência. Na homologação original, havia um candidato inscrito e classificado nessa condição. Depois, um novo ato administrativo alterou a lista, incluindo outro candidato como pessoa com deficiência, e ele foi nomeado. Procuradores municipais questionaram a legalidade da reclassificação após a homologação, citando princípios como segurança jurídica, isonomia, vinculação ao edital e confiança legítima, além de dúvidas sobre o cumprimento das etapas previstas para candidatos com deficiência. A Associação dos Procuradores do Recife pediu suspensão da nomeação até o esclarecimento de possíveis irregularidades. A prefeitura sustenta que a reclassificação teve respaldo técnico e jurídico, com base em documentação médica apresentada depois e analisada pela comissão do concurso. O caso chegou ao judiciário e não houve concessão de liminar, que é uma decisão urgente e provisória, mantendo a nomeação válida enquanto o mérito ainda é analisado. Bora falar de direito civil. O CNJ editou uma orientação para que magistrados verifiquem se a pessoa envolvida em processos de interdição teve manifestação de vontade no procedimento, reforçando ali a autonomia, direitos fundamentais e a proteção prevista para pessoas com deficiência. A diretriz lembra que a interdição é excepcional e não pode ser tratada como restrição automática da capacidade civil. Sempre que possível, o juiz deve apurar se a pessoa consegue expressar sua vontade, inclusive com apoio, antes de decidir sobre limitações ao exercício de direitos. O CNJ também destacou que essa manifestação ela pode ocorrer por meios não verbais, com comunicação alternativa, recursos tecnológicos ou apoio de profissionais para evitar decisões baseadas só em laudos médicos ou em pedidos de terceiros, sem participação direta do interessado. A orientação aponta que o modelo atual prioriza medidas menos gravosas, como a tomada de decisão apoiada, e recomenda a postura ativa do magistrado para garantir escuta qualificada, inclusive analisando documentos que indiquem vontade previamente registrada, como declarações e diretivas antecipadas. Bora falar de direito do trabalho. A Justiça do Trabalho declarou nulo um contrato de trabalho intermitente e determinou a conversão para vínculo regido pela CLT ao concluir que o empregado exercia funções de coordenação e liderança incompatíveis com essa modalidade. A juíza entendeu que o intermitente foi usado de forma inadequada para mascarar uma relação típica de emprego. Pelas provas, não havia a alternância entre períodos de trabalho e inatividade, que é requisito essencial do regime intermitente. Essa decisão lembrou que o contrato intermitente pressupõe prestação esporádica, convocação prévia e a possibilidade de o empregado aceitar ou recusar o chamado. No caso, ficou caracterizada a rotina regular, subordinação direta e inserção do trabalhador na estrutura da empresa. Com isso, foi reconhecida a relação de emprego desde o início da contratação, com condenação ao pagamento das verbas do vínculo contínuo, como diferenças salariais, férias,
13º e FGTS, além de outros direitos decorrentes. Nossa próxima notícia é de direito constitucional. O empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, participou de uma reunião virtual com um diretor do Banco Central no mesmo dia em que foi preso no contexto das investigações que envolvem a instituição financeira. O encontro constou na agenda oficial do Banco Central, que é pública. A reunião tratou de temas ligados ao sistema financeiro e não há indicação, nas informações disponíveis, de conteúdo ilícito ou de interferência indevida nas atribuições do Banco Central. A prisão, por sua vez, ocorreu no âmbito de uma apuração ainda em curso, sem condenação definitiva. Do ponto de vista jurídico, reuniões entre dirigentes de instituições financeiras e o Banco Central são parte da rotina de supervisão e regulação do sistema financeiro nacional. O Banco Central afirmou que esses encontros seguem protocolos institucionais e que suas decisões técnicas são tomadas de forma colegiada e com base em critérios objetivos. No direito penal econômico, a coincidência de datas não cria por si só ligação entre o encontro e os fatos investigados. Responsabilização penal exige prova de conduta típica e ilícita, e questionamentos sobre eventual desvio de finalidade ou uso indevido do contato dependem de elementos concretos. Também não há registros de que a reunião tenha produzido efeito administrativo específico no Banco Central, e as investigações seguem em andamento. Bora para nossa última notícia do dia com o direito penal econômico. Um processo em tramitação no Tribunal de Contas da União entrou no radar como peça importante na estratégia de defesa de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, em meio às apurações em outras esferas. No TCU, a análise envolve atos de gestão e operações financeiras questionadas por órgãos de controle, com foco em verificar eventual dano ao erário e o cumprimento de normas aplicáveis. Um resultado no TCU que aponte irregularidade, como ausência de irregularidades ou de imputação de débito, pode ser usado pela defesa para reforçar a tese de que não há base suficiente para responsabilização em outras instâncias. A apuração no TCU, porém, não é penal. Ela trata de controle e fiscalização sob a ótica administrativa. Juridicamente, decisões do TCU não têm natureza penal e não vinculam automaticamente o Ministério Público ou o Judiciário, mas podem repercutir em investigações criminais como argumento para afastar dolo ou ilicitude, já que o tribunal analisa a legalidade e a proteção do patrimônio público. Esse é um exemplo de como fatos podem ser discutidos em esferas diferentes, administrativa, civil e penal, com critérios próprios. A avaliação é que um desfecho favorável no TCU pode dar fôlego à defesa e até reduzir o incentivo a acordos de colaboração, que costumam ser considerados quando o risco penal é alto. Ao mesmo tempo, um resultado positivo no TCU não impede o avanço de investigação criminal se houver indícios autônomos de crime, porque a persecução penal depende de provas próprias e dos requisitos do direito penal. E vamos agora com o nosso giro jurídico, e hoje nós vamos pelas matérias penalistas. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou que a Lei nº 11.340 de 2006 não se aplica sem demonstração de violência de gênero, exigindo análise concreta do caso. A mera relação entre as partes não atrai o regime especial, ausente nexo com a condição feminina da vítima. A Polícia Militar intensificou a operação contra roubos e furtos com o uso de motocicletas na São Paulo, com abordagens direcionadas e fiscalização em áreas críticas. Essa ação visa reduzir delitos patrimoniais e coibir irregularidades administrativas associadas a essas práticas. E o STJ suspendeu ações penais da Operação Estafeta por dúvidas sobre competência, destacando tratar-se de matéria de ordem pública. A medida cautelar aguarda a definição do juízo competente, inclusive com eventual pronunciamento do STF, para evitar nulidades e decisões conflitantes. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de 2025 com um sentimento muito claro por aqui. Gratidão. A Loléria só existe porque todos os dias milhares de pessoas escolhem abrir o e-mail para acompanhar nossa newsletter ou então abrir o aplicativo de podcasts e escutar a gente também por meio de áudio. São pessoas que dedicam alguns minutinhos do seu tempo e confiam na gente para se manter bem informado sobre o que realmente importa no universo jurídico, empresarial e institucional do país. Pois é, e no mundo aí que está saturado de informação, essa escolha tem um valor enorme pra gente. Ao longo de 2025, a gente acompanhou
acompanhou decisões históricas, mudanças regulatórias relevantes e debates que moldaram o mercado jurídico e também transformações profundas na forma como o direito se conecta com a economia, os negócios e a sociedade. Nosso compromisso foi o mesmo do primeiro dia: informação clara, curada, contextualizada e útil, sem ruído, sem excesso e sem superficialidade. Tudo para poder descomplicar o mundo jurídico para vocês. E para 2026, nosso propósito segue ainda mais definido. O próximo ano vai exigir 3 atitudes fundamentais de quem vive o direito, lidera negócios ou toma decisão. Primeiro, leitura estratégica da realidade. Não basta saber o que aconteceu, vai ser cada vez mais importante entender por que aconteceu e quais os impactos práticos no dia a dia. Isso aí, Vitor. E segundo, atualização constante e multidisciplinar. O direito ele não caminha mais sozinho. Ele dialoga com tecnologia, economia, mercado financeiro, governança e inovação. Quem entende essa interseção sai na frente. E por último, terceiro ponto, postura ativa, não reativa. Esperar o problema chegar custa muito caro. Ou seja, antecipar o risco, planejar e estruturar decisões com informação de qualidade vira diferencial competitivo para profissionais, escritórios e também empresas. E é por isso que em 2026 a Lolerer segue evoluindo para ser mais do que uma newsletter, um ecossistema de inteligência jurídica. Mais profundidade, mais análises, novos formatos e o mesmo compromisso com a qualidade editorial que trouxe a gente até aqui. Eu deixo aqui o nosso muito obrigado por fazer parte dessa comunidade em 2025. E contem conosco em 2026 para continuar bem informados, bem posicionados e, claro, um passo à frente. Um excelente fim de ano para todo mundo. E nosso episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que ouviu a gente nesse dia 31 de dezembro. E aproveito o momento aqui também para me despedir do podcast. Mais um ciclo de ano fechando e com ele novos compromissos, nova rotina. E vocês seguem agora com o Victor e Cibele trazendo informações de qualidade para vocês. É isso aí, pessoal. Quero agradecer a todos vocês, a Laísa por ter ficado esse ano com a gente e todo esse agradecimento também vai em nome da equipe Lolerer. Então é isso. Se cuida, bons estudos, bom trabalho, boas festas de fim de ano e até o ano que vem.